Eu recebi um e-mail aqui para trazer essa história para vocês e é bem triste, porque ao mesmo tempo que a gente para pensar que é uma coisa que poderia ter sido evitada, a gente vê que foi um acidente. E hoje em dia destruiu uma família por conta disso. E o assunto do e-mail é o seguinte: minha mãe me culpa pela morte do meu pai. Oi, Joy, estou te enviando esse relato, pois é uma coisa que me causa uma grande mágoa até hoje. Não tenho ninguém para falar sobre isso porque absolutamente toda a minha família me culpa. É claro, eu posso falar sobre isso com os meus amigos, mas ainda assim eu queria falar com alguém da minha família. E como eu não posso, resolvi escrever para você. Quando essa história aconteceu, eu tinha 14 anos de idade. Na época, eu morava sozinha com a minha mãe e o meu pai. Eu sou filha única deles dois. Tínhamos uma família boa, meu pai sempre foi um bom pai e minha mãe até aquele momento sempre foi uma boa mãe. Aqui na cidade onde a gente mora é cercada por vários rios de água doce. E desde que eu era muito pequena, eu cresci tomando banho nesses rios, então eu aprendi a nadar muito nova. Até que em uma viagem que nós fomos fazer para a praia, era a minha primeira vez conhecendo o mar. E eu achava que era exatamente igual como se fosse tomar banho nas águas do rio. Só que o que eu não contava é que a água do mar era muito forte. Antes de entrar, a minha mãe falou que não era para eu entrar, que eu não conhecia aquela água. Mas eu, adolescente, falando que achava que conseguia, falando que eu dava conta, falando que ela tinha que confiar em mim, acabei desobedecendo e entrando na água. Conclusão: o mar foi me arrastando para cada vez mais longe da beira, comecei a me afogar, comecei a gritar por socorro. Meu pai entrou no mar para tentar me salvar, mas infelizmente meu pai não foi salvo. Conseguiram tirar nós dois de dentro da água. Eu estava viva, mas o meu pai não. O meu pai morreu tentando me salvar de um afogamento. A partir desse dia, a minha vida com a minha mãe virou um inferno. Não tinha um dia sequer que a minha mãe não olhasse para mim e me culpasse pela morte do meu pai. Ela sempre falava que se eu tivesse escutado ela, isso não teria acontecido. Ela sempre fala que se eu tivesse sido uma pessoa boa, eu não teria feito isso com meu pai. E o pior, ela já chegou a falar para mim que era melhor eu ter morrido do que o meu pai ter morrido. Que se eu não tivesse pedido socorro, o meu pai ainda estaria aqui. Hoje em dia eu entendo que a minha mãe sofre de uma depressão muito grande. Já tem alguns anos que essa história aconteceu. A minha mãe já procurou ajuda, já fez tratamentos, mas sempre largava no meio do caminho. Nunca foi um tratamento que ela conseguiu levar e se curar. Hoje em dia eu já não falo mais com a minha mãe. Eu saí de casa, tenho meu trabalho, tenho meu emprego e ela não quer ter até hoje contato comigo, porque até hoje, segundo ela, a culpa é minha pelo meu pai ter morrido. É claro, eu me culpo até hoje por isso, eu não acho que eu sou inocente, mas ao mesmo tempo eu sinto muita falta da minha mãe e eu entendo também que foi um acidente, que eu jamais teria feito isso de propósito para matar o meu pai. Isso aqui é muito complicado, porque claramente a gente vê uma mãe que está doente, uma mãe que está depressiva, uma mãe que não quer a ajuda que ela precisa. E aquela coisa, todas as vezes que acontece uma tragédia na vida de alguém, a gente sempre procura culpar alguém. Precisa ter um culpado para aquilo, talvez para nossa consciência ficar um pouco mais tranquila. É muito difícil as pessoas encararem coisas da vida como realmente um acidente. Ok, você errou, você entrou na água, mesmo a sua mãe tendo dito que não era para entrar e tudo, mas você era uma adolescente. Era uma menina, e adolescentes eles têm esse costume de achar que eles são os donos do mundo, que eles dão conta das coisas, que nada nunca vai acontecer. E é óbvio, você não entrou na água esperando se afogar e esperando que seu pai morresse. Uma coisa que eu te falo aqui é, eu entendo essa tua dor, desse afastamento da tua mãe e tudo, mas a tua mãe ela tá doente. E infelizmente, enquanto ela não quiser ajuda, não vai poder ter, não vai poder acontecer nada, porque se a pessoa não quer ser ajudada, ela não vai ser ajudada. Então, o conselho que eu te dou é: segue a tua vida. Infelizmente, eu queria ter palavras bonitas para te falar, mas o que eu posso te falar agora é só isso: segue a tua vida. Porque a tua mãe ela tá doente, a tua mãe precisa de ajuda, mas ela não quer ajuda. E assim, o mais importante você já sabe, não foi culpa tua. Por mais que a sua mãe abra a boca para falar que foi, não foi, foi um acidente.